A deficiência das linhas do transporte coletivo, aumento de tarifa, foram assuntos tratados durante uma reunião na sede do Legislativo na segunda-feira. Agendado pelo vereador Claudemir Zanco, o debate contou com a presença de representantes do Executivo, da empresa concessionária, lideranças de bairros e de estudantes. Usuários do sistema reclamam das alterações processadas na planilha de horários, da superlotação, sem contar com o valor da tarifa. O coordenador do órgão gestor do transporte coletivo, Jacir da Rocha, disse que a superlotação é uma questão pontual, o que exige uma visualização local, pois avaliar que o veículo está cheio não quer dizer que está com excesso de passageiros. A questão da superlotação, como foi falado, é uma questão pontual, ela tem que ser verificado números. Visualmente, você olhar para o ônibus e ele está cheio, não quer dizer que ele esteja superlotado. Existe uma lei, né, uma previsão legal de 6 pessoas por metro quadrado. O edital puxou isso para 5 pessoas por metro quadrado. Então você tem realmente uma disposição de pessoas dentro do ônibus. O órgão gestor estará acompanhando esses números juntamente, junto aos recursos que hoje são eletrônicos, né, do número de pessoas embarcadas, do número de pessoas transportadas em cada linha, em cada viagem. Se só isso não for necessário, colocaremos nossos agentes dentro, fazendo uma contagem de pessoas, né, dentro do ônibus, para que a gente tenha esse acompanhamento de pessoas sendo transportadas. Em verificando se o excesso de passageiros, será notificada a empresa para que então providencie mais veículos naquele horário para atendimento daquela demanda, né? Qual foi a base usada para calcular a tarifa do transporte em Pato Branco? Aquela apontada no artigo 53 da Lei 3.598 e também do Decreto 8.666, os insumos utilizados pela concessionária no transporte público de Pato Branco. Quem participou dessa reunião toda? O cálculo é feito pelo órgão gestor e, posteriormente, ele é enviado à Câmara Técnica de Transporte e Mobilidade Urbana de Pato Branco, onde eles fazem a avaliação, uma votação, e, posteriormente, a votação deles, em se dando favorável, encaminha-se ao Executivo Municipal para, então, o decreto de vigoração da nova tarifa apontada com o cálculo da planilha. Rocha, com referência à questão dos horários, né, especialmente os alunos acadêmicos aí e também os trabalhadores industriais, que foi uma grande reclamação. Exatamente. Esses horários eles foram verificados desde o início da semana passada. Alguns ajustes já foram feitos para que contemplasse as saídas das universidades, também as entradas dos trabalhadores nos parques industriais, né, uma demanda que havia com direção ao São Roque de Chupim, as empresas que ele tem, também foram solucionadas no período da tarde, o retorno de lá, ajustando aquela linha que atende a Nova Espero, para que então os ônibus saiam no mesmo horário de dentro, ali próximo ao pátio da indústria, para que traga então os seus colaboradores até o centro. Aquela cartilha inicial, então, na prática, ela deixa de existir, Rocha? Exatamente. Aquela cartilha inicial, nesse momento, ela deixa de existir, existe uma nova planilha, né, melhor dizendo, uma nova cartilha dentro do site da Prefeitura, também do site do consórcio, né, do TUPA, onde o pessoal pode estar vislumbrando o horário, itinerário, e também dentro de cada ônibus, dentro de cada linha, o seu horário específico da sua linha, do seu bairro, né, quais são os horários e os itinerários que ele vai poder tomar. É bom frisar aqui, nós temos um canal de comunicação com a central de informação da Prefeitura, instalada dentro do Depatran, que a gente atende de segunda a sexta e no sábado também até o meio-dia. Esse atendimento é feito das 8h30 ao meio-dia, das 13h30 às 17h30, e o telefone é o 3223-2515. Também os 2 telefones celulares, né, que não me recordo agora o número, mas tem na cartilha os 2 telefones celulares do consórcio Tupã, que também estará atendendo, passando a informação e colhendo também a informação do usuário, para que, se ainda necessário for, e os ajustes que terão que ser feitos, né, sejam executados. Estaremos acompanhando por parte do órgão gestor os próximos 90 dias, e isso eu digo para e passo, diariamente, dentro do sistema, né, de como se comporta essas alterações que foram feitas e as necessidades almejadas pela população. Foi comentado sobre esse prazo, então, de adaptação. Mas no processo anterior, quando se falava, assim, principalmente na questão de renovação de contratos, o transporte público era tratado como essencial. Como que ele passa a ser visto agora, até porque o prazo parece ser mais longo agora?
ele é essencial, por isso nós tomamos todas essas medidas, né, desde o início da semana, já fazendo ajustes pontuais, diários, né, como pôde ser percebido pela população e pelas indústrias e pelos próprios acadêmicos, né. Tivemos uma segunda-feira bem conturbada, na terça-feira já mudamos alguns horários, colocamos mais alguns ônibus à noite, na quarta-feira foi atendido aquele horário das 23h20, no final da noite, para atender também a UTF-PR e a FADEP, e da mesma forma trabalhando em conjunto e paralelo com as empresas. Tivemos reuniões com a Atlas, tivemos reuniões aí com outras empresas, e a gente foi pontuando e ajustando essa demanda para que chegasse hoje e tivéssemos uma tranquilidade maior. Hoje a nossa central de atendimento recebeu apenas 3 ligações pela manhã, sendo que uma delas foi para elogio e as outras 2 para orientação de como fazer para tomar o ônibus, qual horário, enfim, nesse sentido. Então eu creio que a partir do momento que a gente começar a informar, dar as opções para o usuário de atendimento, essas mudanças que foram feitas pontuais para que atenda realmente a população, nós teremos um transporte um pouquinho melhor daquilo que era, né, e rumando para uma excelência. É lógico, como eu disse, estamos apenas engateando com os sistemas e estaremos aí acompanhando e fazendo todos os ajustes necessários para que realmente ele rode redondinho e atenda a demanda da nossa população. O debate foi positivo, principalmente pela participação da comunidade, registrou o vereador Biruba. O implantado trouxe e ocasionou alguns problemas, né, tanto aos trabalhadores, estudantes, à população em geral. De um lado, o município, nesse debate, e já resolvendo algumas situações no questionamento da população, então vejo que na questão da operação do sistema, nós vamos chegar a um meio termo com a população e fazer as adaptações necessárias para atender o maior número possível de usuários. E o procedimento do Legislativo, especialmente a partir do momento em que algumas dúvidas ficaram ainda a serem dirimidas pelo transporte, pelos gestores do transporte? Nós temos uma dúvida em relação à passagem, né? O valor de fevereiro de 2017 seria R$ 2,95, abril de 2018, quando começou a operação da empresa, atualizado para R$ 3,30. Nós não temos ainda a planilha de custo para fazer esse contraponto, né? Do que se ampliou do estudo de 2015 para 2018, né? O que entrou na planilha para justificar esse aumento para R$ 3,30 de R$ 2,95. Então estamos aguardando por parte do município essas informações para fazer esse contraponto, para daí sim termos a confirmação se é positivo, se é legal ou não é legal. Outras situações que foram criadas é um fundo direcionado do município ao estudante, ao idoso, que futuramente vai baratear o sistema de transporte e algumas outras questões pontuais que foram trazidas, né, pelos moradores que aqui estiveram e que o município já leva para resolver isso. A estudante Isabelle Cristina de Souza Baldo, do Diretório Central Acadêmico da UTF-PR, comentou que os horários previstos nas planilhas não correspondem com a realidade, com a prática. Bom, nós estamos passando por problemas muito explícitos hoje com os horários dos ônibus, que não estão se adequando aos nossos horários da UTF-PR e que, por hora, não estão passando nos horários que estão nas planilhas, que são inúmeros. São planilhas que mostram horários diversos e a gente nunca sabe o que vai passar. A gente tem ficado de 40 a 1 hora nos pontos de ônibus, de manhã à noite, em horários de muito frio também, nessa época do ano. E, além disso, nós temos outras reivindicações, que além dos horários, do número de ônibus que passam nos horários de pico e do tratamento que os próprios funcionários da empresa têm com os estudantes por serem estudantes. A gente vê muito explícito que a diferença do tratamento é por sermos estudantes. E além disso, como a parte estrutural é muito importante para que nós estejamos na UTF nos horários de aula e também nos horários que a gente faz pesquisa, extensão, para uma evolução da sociedade, para criar ciência, nós também temos a impossibilidade de chegar ao TF com um meio passe, que hoje é para os estudantes, nesses horários que não temos aula. E a universidade hoje, ela se faz não só de aula, a aula é a parte mínima, é a base para que a gente desenvolva a ciência e desenvolva a sociedade que queremos. E nós não temos essa possibilidade. E agora, com o aumento da tarifa de R$ 3,30, para que eu vá ao TF no fim de semana estudar, eu gasto quase R$10, são R$7. E os estudantes que não têm internet em casa, que não têm a possibilidade de estudar em casa, não podem ir até o TF no fim de semana ou em horários que não têm aula. E essas são
são as nossas reivindicações e, de fato, nós queremos que eles nos escutem como qualquer outro que veio nessa plenária. Que o estudante, ele sabe das necessidades dele, ele sabe o que acontece com ele. Ele entra no ônibus de segunda a segunda, não é de segunda a sexta. Estudante não deixa de ser estudante fim de semana. E a gente que sabe. E quando ele nos escuta de forma direta, não analisando se nós temos doutorado ou se nós somos alguma coisa muito importante na sociedade, porque somos, mas por muitas vezes as pessoas não acham que somos, mas nós somos o futuro e nós somos o presente. E nós queremos que a gente se adeque à nova empresa, mas que ela se adeque às nossas necessidades, porque nós somos grande parte do público consumidor dessa empresa.